Olá, a paz do Senhor, povo de Deus, e eu tenho uma mensagem para abençoar a sua vida e a sua família. Por título, Perdas na Correria da Vida, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, São Lucas, no capítulo 15 e no versículo 1. Três parábolas que Jesus fala sobre perdas, amém? Que diz assim, e chegavam-se a ele outros publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, esse recebe pecadores e come com eles? E ele lhes propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo vós, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. Ou, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meus amados e queridos irmãos, você já ouviu falar de perdas? Ou talvez, quem sabe, você já teve perdas em tua vida? Eu acredito que já, porque é impossível vivermos uma vida sem ganharmos e sem perdermos. Às vezes ganhamos e às vezes perdemos. E nós, seres humanos, somos muitos previsíveis. Não gostamos de perder. Não gostamos, muitas das vezes, de prejuízo. Mas às vezes precisamos perder para ganhar. E quando nós olhamos para um pensador da filosofia, por nome Agostinho, teólogo e filósofo, que viveu no período da patrística e que escreveu várias obras. Uma delas é a teoria da iluminação, né? E tantas outras. Mas ele diz uma coisa importante em uma das suas obras, que nós amamos a verdade quando ela nos esclarece e odiamos a verdade quando ela nos acusa. Então é normal do ser humano não gostar muitas das vezes da verdade e odiar a verdade quando ela se acusa, né? Mas quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos Jesus falando por parábolas e contando 3 parábolas. Uma das parábolas, ele está falando do pastor de ovelha que tinha 100 ovelhas. E de repente, ele ficou apenas com 99 ovelhas. E só depois de um bom tempo é que ele percebe que havia perdido uma ovelha. E o que ele faz? Ele deixa as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. Ou seja, Deus, ele amou este mundo de tal maneira que ele veio ao mundo buscar o seu povo que havia perdido. Ou seja, ele deixou a sua glória e tomou a semente humana e veio aqui por amor a todos os perdidos, porque nós estávamos desgarrados, nós éramos escravos, estávamos na banca de jubileu, nos anos de jubileu, era como aquela história dos anos de jubileu, e ninguém queria nos comprar, mas Jesus foi o parente mais chegado. Então Jesus está falando com quem? Está falando com os judeus, que havia se perdido, e na correria da vida, eles não tinham consciência que tinha perdido algo. Eles tinham perdido a salvação e não caía a ficha. E quando nós olhamos também para outra parábola, nós vemos então Jesus falando sobre a dracma perdida. A dracma perdida. Uma mulher tinha 10 dracmas. E dracma era visto como algo precioso. E de repente ela percebe que havia perdido uma dracma.
e ela fica preocupada, começa a varrer toda a casa, começa a procurar, até que de repente ela acha. Quantas vezes na nossa vida nós perdemos algo e nem sequer caímos em si que perdemos, mas de repente o esclarecimento nos faz procurar aquilo que perdemos. Eu me lembro uma vez em que eu tinha meus 19 anos e vinha eu de uma festa da igreja já tarde da noite. E o meu pai então ficou preocupado comigo e veio atrás de mim. E de repente eu encontrei com um dos meus primos. E os meus primos começaram a zombar de mim no outro dia. O pai precisou vir atrás de você. E eu peguei e fui dizer para o pai, mas por que o senhor foi atrás de mim? Alguém tirou sarro de mim, foi mico e tal. Ele disse, por quê? Porque o senhor foi atrás de mim. Olha, quem que falou isso? Foi meu primo. Então você fala para ele que você ainda tem pai e ele não tem. E foi aonde então eu caí em si, que eu estava errado e que esse erro, se eu começasse a insistir nele, iria me trazer consequências e prejuízo para o meu futuro. Então foi aonde eu achei a dracma, quando eu consegui enxergar que eu estava perdendo um cuidado paternal, eu mesmo tempo também estava perdendo um grande cuidado que alguém tinha em consideração comigo. Então muitas das vezes na correria da vida nós perdemos algo e não temos consciência. E a outra parábola que Jesus fala é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, então, ele pede ao pai o que ele tinha direito, né? E o pai dá, e ele vai gastar com as meretrizes, e depois ele começa a sofrer as consequências desse erro, de ter que viver como apacentador de porco em terras distantes, e ali começa a sofrer miséria, prejuízos, e ele começa então a cair a ficha daí que ele errou, e começa a voltar atrás, e o pai recebe e dá de volta para ele tudo que tem direito. Então, quando nós olhamos para a nossa realidade, nós precisamos reconhecer que na nossa vida estamos perdendo e podemos perder algo. E uma das coisas que podemos perder é a salvação. Uma das outras coisas que podemos perder é o contato com Deus. Uma das coisas que podemos perder é a família. Uma das coisas que podemos perder é o nosso trabalho. Mas não existe nada mais doído de perder o contato com Deus. Então, talvez, quem sabe, você é alguém que tem perdido algo nesses dias. Eu não sei o que você tem perdido. Mas se você tem perdido algo, eu gostaria de dizer que aquilo que foi perdido pode se achar. Quem sabe você é alguém que já andou nos caminhos do Senhor e hoje você perdeu o contato com Deus. Ainda há um conserto da parte de Deus para você. Ainda existe uma chance. Ainda existe uma oportunidade. Ou talvez, quem sabe, você perdeu a sua família. Eu venho nesta tarde dizer para você que se você tem esperança, ainda tem jeito. Mas agora, se você não tem esperança, aí é diferente. Então eu venho nesta tarde deixar para você o convite para reconciliação. Porque o pastor de ovelha, ele tem coragem de deixar 100 ovelhas, as 99 para buscar uma. E a mulher que perde a dracma, ela tem coragem de vasculhar toda a sua casa para achar a dracma perdida. E o pai ainda recebe o filho que saiu. Os braços do pai ainda está para receber. E a palavra de Deus diz que há perdão, ou seja, que há festa no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que acham que não merece, que não necessitam de perdão. Então, nessa tarde, nesta noite, eu quero orar por você e com você. Senhor, aqui está os teus filhos, que na correria da vida perdeu algo. Talvez perdeu família, perdeu emprego, ou talvez, quem sabe, a salvação. Senhor, tem misericórdia, Pai. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para que todos tenham vida e vida com abundância. Senhor, eu oro por alguém que tem ficado de fora da abundância do Senhor. Que o Senhor possa nesta tarde, nesta noite, ou quem sabe nesta manhã que alguém nos ouve pela internet, tocar com a sua mão, que levanta, que fortalece, que consola. Ajude Deus, pois eu apresento essa vida em nome de Jesus. E também peço, Senhor, que tenha misericórdia de mim. Que possamos, ó Pai, crescer e tomar posse daquilo que o Senhor nos dá como direito. Assim eu te dou graças, em nome de Jesus.